Bora lá entender como é que a gente faz uma animaçãozinha simples e rápida para movimentar nossas redes sociais ou fazer memes na internet? Vamos de Photoshop então. Olá, meu nome é Guilherme, sou professor do curso de edição de imagens aqui na Escola Casa. Se você é novo no canal, não se esquece, se inscreve e ativa as notificações que a gente tem vídeo novo toda semana. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre Photoshop, mais especificamente sobre criação de GIFs ou GIFs animados no Photoshop, certo? Bora lá entender como é que a gente faz uma animaçãozinha simples e rápida para movimentar nossas redes sociais ou fazer memes na internet? Vamos de Photoshop então. Bom, eu já estou aqui com um layout pronto e esse daqui já é um ponto importante. É mais fácil fazer a animação depois que você tem o layout inteiro pronto, ou seja, você só vai animar os movimentos, as partes que compõem ele, certo? Não aconselho você já ir começar fazendo o layout já animando as peças, porque cada vez que você introduz um novo texto, adiciona um novo objeto, adiciona um novo efeito, duplica uma camada, ele quebra toda a sequência lógica dentro da criação de quadros no Photoshop. E é esse tipo de animação que a gente vai ver aqui, a animação por quadros. Ela é bem simples dentro do software, mas vai ajudar bastante ali. Bom, outro detalhe importante, para quem gosta de manter tudo organizado, saiba que o painel de camadas vai ser extremamente importante nessa criação, né, dessa animação. E mais importante que o painel é a organização das camadas. Você tem que olhar aqui no painel camadas e você tem que se encontrar. Por exemplo, eu sei onde é que está a minha camada da textura, eu sei onde é que estão minhas camadas de texto e eu sei onde é que estão as minhas imagens do plano de fundo. Isso é o mais importante, você conseguir se encontrar aqui dentro dele. Está organizado por pastas ou não, cores, nomes, números, tanto faz, mas você tem que se encontrar aqui dentro dela. Uma forma ali que eu deixo bem explicado, principalmente durante as aulas do curso, é essa organização com pastas e nomes nas camadas. É bem importante, mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso ativar um painel de animação aqui, que é a linha do tempo. A linha do tempo está lá em cima, ó, no menu Janela, com o nome Timeline ou Linha do Tempo. Apareceu aqui, sempre vai aparecer no rodapé. Quem já teve contato com edição de vídeo vai perceber que essa linha do tempo é muito, mas muito similar às linhas do tempo de edição de vídeos de softwares como After Effects, Premiere ou Sony Vegas e outros. Certo? Você vai perceber uma certa similaridade. Outro detalhe importante que não comentei, mas vou voltar aqui para comentar, é que esse material que eu estou trabalhando tem um formato de um Stories, ou seja, lá do Instagram Stories, 1080 de largura, 1920 de altura. Para que formatos eu consigo exportar, né, um GIF animado? Web. Você não consegue imprimir um GIF. Você consegue utilizar até em vídeos, mas quando se fala de digital, certo? Dispositivos web, de banners, parte de animadas para redes sociais, para Twitter, que seja, né, que é rede social, tudo que vai envolver internet vai funcionar. Homepage de site, botões de site você consegue animar e tudo mais, então para isso vai funcionar. Para o impresso, não. Então pensem sempre nisso daqui, né? Um GIFzinho vai funcionar na internet muito bem, fora dela nem tanto. Bom, apareceu ali a opção, né, que eu procurei de painel, que está lá no menu Janela como linha do tempo. Logo em seguida a gente já tem um botão aqui no meio dela chamado Criar Vídeo ou Criar Linha do Tempo de Vídeo, né? Eu vou dar um clique com o botão esquerdo em cima desse botãozinho aqui. E aí apareceu aquilo que eu comentei antes. Parece muito a edição de vídeo de um software como o Premiere, After Effects ou Sony Vegas. A gente vai ignorar a edição baseada nessa linha do tempo. A gente vai converter para animação de quadros aqui na esquerda, ó. Parte esquerda inferior, eu tenho 3 quadradinhos ali, ó. Se você deixar o mouse parado em cima, ele já vai aparecer a opção que está escrito ali, ó, converter para animação de quadros. Sim, é isso que eu quero. Clico com o botão esquerdo. E apareceu somente aqui, ó, linha do tempo. Nós temos o nosso frame, vou só apresentar vocês a essa linha do tempo aqui. Só subir a alturinha dela aqui, beleza?
Você tem o número aqui, é indicativo do número do quadro, ou seja, do frame, é o quadro 1. E aqui embaixo o 5 sec não tem nada a ver com a lavanderia, certo? É o tempo de duração desse frame. Ele pode variar de sem delay, ou seja, ficar 0, 0, 0, 0 é 0, o tempo dele é 0 mesmo, ele existe, já pula para o próximo, então não conta nada, ou 0,1 segundo, que é 1 milésimo de segundo. Varia então desses dois menores até 10, 15, 20 ou 30 segundos, conforme você achar melhor. Normalmente, um conselho aqui, exceto para redes sociais, que a gente tem o limite ali, o Zuckerberg impõe um limite, se não me engano, de 10 ou 12 segundos para você conseguir fazer vídeos curtos para o Instagram, então tem que ter esse tempo mínimo ali. Caso contrário, parte web não tem limitação, banners para o Google, banners para o teu site, um botão e tudo mais, não tem essa limitação, né? Você consegue fazer uma animação de um botão de espera com 3 quadros, é porque ele vai ficar se repetindo infinitamente, então não tem um limite. No nosso caso, primeiro de tudo, vou manter isso daqui com esses 5 segundos, depois eu vou pensar nos tempos, vou dar umas dicas aqui sobre a animação mesmo, mas depois eu vou pensar nos tempos. Primeiro vamos definir como é que as coisas funcionam aqui dentro. Bom, se o meu quadro 1 está aqui, significa que o que eu estou vendo de camada, de objeto ativo, de posição de objeto, é assim que vai acontecer na animação, certo? Vou fazer o seguinte, vou ocultar a textura, aqui ó, eu tenho uma camada chamada textura, vou ocultar uma camada chamada linha e vou também ocultar uma camada chamada elipse. Vou expandir o meu grupo de texto aqui e vou fazer o seguinte, ó, o novidade, ocultei, o outro novidade, ocultei, e esse novidade aqui embaixo, ocultei, certo? Ocultei esses 3, e agora vou fazer a animação que seria, né, da entrada de um texto. E aí um detalhe muito importante, olha só, eu vou fazer um teste bem rápido aqui, né? Mantive aqui como 5 segundos, venho aqui embaixo, ó, no botão, apareceu a barra, venho aqui embaixo no botão de mais e dou um clique com o botão esquerdo. Ele duplica, ele não cria um novo, ele duplica o quadro já existente. Então, as coisas continuam na mesma posição, ele fez assim, ó, duplicou um quadro. Ele não duplica teus objetos no painel de camadas, ele duplicou o quadro, a aparência dele. E aí vou fazer isso daqui, ó, ativar um texto. Vou deixar aqui um tempo nos dois aqui, só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Na verdade, nem preciso, né? Como tem só 2, olha só. O que o Photoshop ia fazer agora, se eu exportasse esse daqui, é ficar assim, ó, piscando um texto novidade na testa da minha modelo. Porque ele ia estar lendo esse frame aqui, aí, sei lá, 0,1 segundo depois ele lê esse, e volta a ler esse, e volta a ler esse. Ele ia ficar lendo esses dois aqui, e ia ficar aparecendo isso, certo? Esse daqui é o que diz muito sobre a criação desse GIF. Eu posso fazer ele com ocultar e revelar camadas. Então, o simples fato de eu, num quadro, ter uma camada oculta e no outro quadro eu ter ela visível, vai me dar uma posição de animação ali quando ele trocar de um quadrinho para o outro. Bom, estou aqui com o quadro 2 selecionado ainda, né? Vou voltar até aqui no quadro 1 e vou fazer o seguinte, ó. O 2022 e o primavera aqui eu vou remover. E aí olha o que aconteceu. Aqui no meu quadro 2 eles também sumiram. Bom, aqui no meu quadro 2 eu vou ativar eles. Primeiro 2022. Vou duplicar esse quadro. Espera aí. Vou duplicar esse quadro. Vou ativar o primavera. Legal, vou duplicar esse quadro de novo. E vou ativar o quê? O texto novidade, o meu texto que está aqui em cima, né? Vou duplicar novamente, vou ativar a visualização de outro texto, duplico novamente e vou ativar a visualização de outro, certo? Agora sim, já tenho aqui 6 frames, sempre duplicando o último frame, não tem atalho, se você utilizar Ctrl J, ele não vai duplicar o teu quadro de animação, ele vai duplicar a tua camada, então muita atenção aqui, precisa ser com o clique do mouse mesmo, para você conseguir fazer essa cópia de frame, de quadro de animação.
Vamos selecionar todos esses intervalos aqui, ó, desses quadros, são 6 quadrinhos, né? Desde o primeiro que está vazio até no último que está quase cheio. E vamos fazer o seguinte, ó, todos eles selecionados, vou lá, clico no primeiro, seguro o Shift, clico em cima do último, todos eles selecionados, venho aqui embaixo, ó, onde tem a barrinha de tempo e clico em cima de qualquer um deles, ó. E vou escolher o seguinte, ó, 0,2 segundos. Vou clicar em cima do primeiro e aqui embaixo eu tenho um controle de play. Vou dar um clique no play. E olha só o que está acontecendo. Foi animando, aparece 2022 primavera, 2022 primavera, novidade, novidade, novidade. E ele fica aqui infinitamente. Caso de você aí fez a animação uma vez e parou, dá uma olhada aqui, ó, se esse controle chamado a quantidade de repetições está para sempre, uma vez ou 3 vezes. Mantenha o para sempre. Essa configuração do para sempre aqui é que vai permitir que o teu GIFzinho nunca pare, né? Ele não vai ficar igual um vídeo que tu vê do começo ao fim e pausa. Ele vai ficar repetindo em looping, certo? Então essa opção de looping ali pode estar marcada como forever, ou para sempre, ou em looping mesmo. Bom, cheguei aqui, beleza, tem mais coisa para exibir, né? Então vou duplicar esse quadro, ativar a linha, dupliquei esse quadro, ativei essa elipse, certo? E aí, ó, já me apareceu o layout completo. Tá faltando só a textura. A textura vai ser o último cara que vai aparecer aqui, certo? E ele vai aparecer basicamente agora, de uma maneira um tanto diferente. Então eu vou duplicar essa camada aqui, né? Então eu vou duplicar ali, né, o último frame. Nesse novo frame eu vou fazer o seguinte, vou ativar a visualização da textura. Tá, ativei. O que eu vou fazer agora é um movimento de quadros, né? Ou seja, eu vou fazer com que essa textura venha descendo assim, ó, e preenchendo por cima da minha tela de pintura, certo? Primeiro de tudo, importantíssimo, não use o Ctrl T para mover o objeto. Use somente o movimento da camada. Por isso, já vai uma dica aqui. Se você tem a seleção automática clicada, esse é um bom momento para desativar ela. Só para vocês testarem essa animação. Então, estou aqui com a camada da textura selecionada. Estou nesse novo quadro aqui. É diferente do último, ó. Novo quadro. Nesse novo quadro, eu pego a ferramenta de seleção e vou simplesmente mover essa textura para o topo, ó. Ela saiu de cima da tela de pintura. Ela estava aqui, veio aqui para cima. Saiu da tela de pintura. Show de bolas! Ó, ela está ativa, mas fora da tela de pintura. A visualização dela está ativa e ela está fora da tela. Vou lá embaixo nas minhas opções e adiciono um novo frame, ou seja, duplico esse quadro. O que eu faço com a minha textura? Agora eu trago ela lá de fora, descendo, 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 até encostar aqui embaixo. Aqui, ó. Encaixou em cima do meu layout. Beleza, então eu tenho aqui, ó, um frame está com, outro frame está sem. Mas a gente já viu isso. Não, a gente não viu. O que fizemos nesses dois últimos aqui, quadros de animação, foi determinar que aqui no meu quadro, o de número 9, no meu caso é o número 9, a textura está acima da minha tela de pintura. No quadro 10, ela desceu. Então são duas posições diferentes. Não tem a ver com estar oculto ou ativa a visualização. Tem a ver com a posição. Ela segue ativa a textura aqui, ó, com a visualização ativa nos dois quadros. O Photoshop consegue fazer essa interpolação, ou seja, ele consegue calcular o número de quadros e fazer esse movimento de maneira automática. Temos que selecionar os dois últimos quadros, ou seja, o que tem a camada da textura que está movida para cima, ou seja, movemos para fora da tela de pintura aqui, e o outro frame ali que movemos novamente para dentro da tela de pintura. Esse foi o movimento que a gente fez, né? Em um quadro ela está em cima, no outro quadro ela está embaixo. A gente movimentou. Venho aqui na linha do tempo, no painelzinho de linha do tempo, e tem um botãozinho aqui que é o botão de transição de interpolação, certo? Em inglês aqui está como Twins Animation Frames, como se fosse criar os quadros de transição
de interpolação. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo nesse botãozinho aqui e vai me aparecer aqui ó, a opção de interpolação ou de criar transições. Ele marca aqui a opção, né, de entre o que você quer criar transições. A área de seleção, ou seja, os dois frames que eu tenho selecionados. Ele me pergunta também quantos quadros você quer adicionar. E isso daqui é uma informação importante. Quanto mais quadros eu adicionar aqui, asterisco, mais lento fica a animação, certo? Porque ela vai vir mais suavezinha, ela vem descendo devagarzinho aqui, mas você pode reduzir o tempo dela para ela, mesmo com muitos quadros, descer bem rápido. Ou com menos quadros, você deixar ela com mais tempo e vai parecer que ela está vindo mais travada. Mas é coisa para ver depois que você entende como é que funciona. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com 8 frames. Ou seja, eu vou adicionar 8 quadros entre esses dois. O total desse movimento vai somar 10. Então são 8 da transição mais 2 que já existem. Tem que deixar essas opções marcadas aqui, ó, todas as camadas e os parâmetros, né? Posição, opacidade e efeitos. E vou dar um clique no OK. Automaticamente apareceram objetinhos aqui. O que eu vou fazer é voltar lá no começo, no primeiro quadro, dei um clique nele e vou dar um play. Eu não vou jogar o spoiler ali do meio. Então, lá do começo, ó, dei um play, vem carregando, olha a textura vindo lá de cima e encaixou com o objeto. Certo? Veio lá de cima e encaixou. O último detalhe aqui, vou fazer esse texto aqui piscar mais algumas vezes, né? Então, vou clicar lá no meu último frame, vou duplicar ele e vou aqui ó, onde tem os textos novidade, novidade, eu vou começar a ocultar. Então, ó, eu ocultei o de cima, dupliquei o frame, ocultei o de baixo, dupliquei o frame, ocultei todos. Venho de novo, lá em cima, no meio, aqui embaixo e mais uma vez, eu vou fazer eles sumirem e daí vai ser o que vai resetar o layout. Sumiu aqui, certo? Então, ó, Belezinhas, vamos ver como é que ficou até agora. Eu tenho 27 quadros. Dei um clique no primeiro, play. Objetos aparecendo, veio a minha textura, tá tudo certo. Apareceu, resetou. Tudo lindo e perfeito. O que está faltando aqui nessa animação? Uns tempos, porque se eu deixar tudo assim, cara, não dá nem para ler ali o primavera, a novidade, tá tudo muito linear, né? Tá tudo muito uniforme e rápido. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos voltar lá no primeiro, ó. Do primeiro, o segundo e o terceiro quadro, não tem motivos para a gente mudar a velocidade. A gente vai pausar ele aqui, ó, quando a textura aparecer em cima de tudo. Ou até mesmo antes aqui, ó. Aqui, ó, no quadro 9, eu vou pausar ele um pouco. Como é que eu pauso isso? Eu aumento o tempo de existência desse frame. Está em 0,2, eu vou colocar para 0,8. Cadê o 8 aqui? Não tem. Então eu venho aqui em outro, que ele vai me pedir um outro valor, e vou digitar 0,8 segundos. Dei um clique no OK, ficou o valor só nele, certo? Não selecionei um intervalo de quadros aqui ou frames. Eu cliquei só em cima de um. Vou deixar rolar aqui, ó. Tá, então veio, desceu, a textura tá vindo ali, ó. Pam, param, pam. Opa, chegou aqui, ó. A textura tá em cima e tá com os textos. Nesse cara aqui, eu vou deixar 2 segundos de tempo. Então ele vai ficar paradinho 2 segundos aqui. E aí vou deixar rolar com 0,2 mesmo, até ele repetir essas outras partes. Cadê? Ele vai vir até aqui. Chegou aqui, beleza, vai repetir. Então vou voltar lá no começo. Vou lembrar sempre de salvar esse arquivo. Isso é um detalhe que não tinha comentado, mas é extremamente importante. Enquanto estiver fazendo essa animação, vai salvando ali com o Ctrl S o arquivo do Photoshop para não correr o risco de perder tudo. Voltei aqui no primeiro quadro, então vou dar um play. E play, e olha só, parou, continuou, parou, continuou, resetou a animação, parou e foi, certo? Tá tudo funcionando perfeito. Coisas que eu posso adicionar para vocês enquanto essa animação está rodando. Evitem usar a transformação livre, ou seja, usar o Ctrl T para mover objetos na hora de fazer
essas transições de movimento. Evitem, depois que você já está fazendo a animação, criar um novo objeto de texto, adicionar um novo objeto, imagem, qualquer coisa que seja aqui dentro, certo? Porque ela vai desconfigurar toda a sua animação. Eu vou exemplificar aqui, ó, da seguinte maneira. Vai ser no último aqui, ó, ainda, certo? Lembrei que agora eu precisaria ter assinado isso daqui com @escolacasa. E vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar aqui em cima e vou digitar @escolacasa. E tá lá o meu texto. Ele precisa ser grandão assim, ó, letras garrafais. Nesse quadro aqui, ó, o 27, ele está nessa posição. No 26, ele está em uma outra, ele está em uma outra, mas ele está aparecendo em todas, certo? Ele vai sempre fazer isso, vai quebrar completamente o restante da tua animação. Deixa eu remover ele 100% aqui, ó. Ah, sumiu mesmo. Então sempre façam aquele layout inteiro, bonito, perfeito. Tá aqui a minha postagem, tá aqui o meu story. Só preciso animar isso daqui, ó, animar as coisas que estão aqui dentro. Aí parte para a animação com linha do tempo. Essa parte de escolher, né, o tempo de duração de cada quadro aqui diz muito sobre uma dica só que eu posso trazer como animação, que na animação as coisas não são lineares, então não tem tudo ao mesmo tempo. Façam essas variações de um texto entra rápido e fica um tempo. Aí daqui a pouco ele sai rápido e volta a ficar outra informação parada. Então você tem essas interações, esses movimentos de algo se move muito rápido e daí para, e daí depois se move ou suave ou rápido de novo para aparecer outro, é o que dá uma característica muito fluida para essa animaçãozinha, certo? Fora isso, tá feito, tá animado, tá tudo lindo, perfeito. O que eu faço com isso? Salva para a web. Vamos lá no menu Arquivo, escolher a opção Exportar e dentro de Exportar a gente tem a opção chamada Salvar para a web. No Salvar para a web, eu tenho os formatos de imagem, né? JPEG, PNG, PNG8, PNG24 e tem um chamado GIF ou GIF. O GIFzinho, GIF, depende da pronúncia aí, mas é o GIF. Certo? Você vai clicar em cima dele, você vai perceber algumas alterações no nosso painel. Primeira delas, restrição de cores. Certo? Quando a gente está trabalhando com GIFs animados, quanto maior o tamanho em pixels e maior o número de cores, mais pesado ele fica. Olha só, se essa minha imagem aqui fosse um JPEG, com a compactação no máximo, ela teria 1 mega. Como eu estou fazendo um GIF animado, ele está ficando com quase 5, com 4.6 mega essa imagenzinha. Claro, está no formato de um story, então pela proporção de pixels aqui faz muito sentido. Bom, o que eu configuro aqui que pode ter um impacto? O número de cores, então se eu deixar aqui com 32 cores, é bem diferente, olha só, já fica meio ruidoso, fica parecendo que está faltando alguma coisa. Em compensação, o tamanho do teu arquivo aqui diminui. Então isso você vai conseguir fazer um equilíbrio. Se você tem muitas cores ou o teu arquivo está muito pesado e você tem um limite para banner, para postagem, um limite em megabytes, tá? Não em tempo de vídeo, que você precisa ali respeitar, trabalha aqui com o número de cores, calibrando e reduzindo isso, você vai conseguir deixar esse arquivo mais leve, certo? Então, selecionei o formato GIF, o modo dele vai ser o seletivo mesmo, Selective, 256 cores, vou fazer isso porque vou utilizar do tamanho que ele tá tudo certo, confio que a 3G de quem for assistir esse story aqui vai estar funcionando muito bem. Marco a opção aqui, converter para sRGB, e eu tenho alguns controles, né? Aqui dentro eu também consigo dar um play e um pause, e lembra aquele para sempre, a opção de looping, que a gente marcou lá no comecinho da animação, que estava aqui embaixo, tá aqui embaixo ainda, ela também aparece aqui, animação, opções de looping, para sempre. Isso vai fazer com que os nossos 27 quadros sejam lidos infinitamente, ou seja, o Photoshop vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, vai voltar para o 1 e vai ler isso enquanto estiver sendo exibido na tela. Certo? Então, tá aqui, tá funcionando, eu consigo dar um play aqui para mostrar que está funcionando, fazendo a animação, tudo mais.
Belezinha, eu vou dar um stop aqui, vou clicar no salvar, vou escolher o local onde vou salvar essa imagem, dar um nome para ela e salvar. Depois que salvou, você tem um GIF animado em formato GIF, .gif, um GIF. Mas tá, o Instagram pode não aceitar isso ou você precisaria que isso fosse em vídeo. E como faria nesse caso? Você vai lá no menu Arquivo, escolhe a opção Exportar e pode escolher essa opção aqui, ó, Renderizar Vídeo. Você vai conseguir gerar um arquivo MP4 desse cara, certo? Primeiro de tudo, define o nome para esse teu arquivo, escolhe uma pasta do seu computador, seleciona ela, certo? Vai trabalhar aqui ó, com as opções de Adobe Media Encoder para fazer a configuração do codec de vídeo e vai escolher esse formato aqui, ó, H264. Ele é o formato que dá origem ao ponto MP4, né, nos vídeos. Pré-definição, alta qualidade, está mostrando um tamanho aqui, né, e o número de frames por segundo, 30. Perfeito. Dei um clique no renderizar. O Photoshop trabalha um pouquinho, é claro. Demora um pouquinho mais para ele renderizar um vídeo do que uma animação em GIF, né? Em GIF. Então, tem esse tempinho para ser obedecido. Depois desse processo concluído, na pasta onde você escolheu para armazenar esse arquivo final, vai estar um arquivo de vídeo, um arquivo .mp4. Bom, era isso. Se precisar alterar alguma coisa, mudar texto, mudar posição de objeto, tamanho e tudo mais, foto, infelizmente sou obrigado a dizer que você tem que começar a animação do zero de novo. É mais seguro do que ficar tentando consertar depois os quadros manualmente. Bom, se você tem alguma sugestão aí para conteúdos de próximos vídeos, você pode deixar nos comentários. Se tiver interesse de fazer o curso de edição de imagens aqui com a Escola Casa, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!